E agora, a gente vai falar sobre como você montaria um pré-treino que funcionaria pra você. E barato, bem mais barato que isso aqui. Isso aqui é inexistente, tá? Fala galera, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai destrinchar esses pré-treinos de mercado e por que eles são muito ruins e muito caros. Tá? A gente vai pegar cada composto ali e ver o que é útil e o que não é. Então aqui a gente tem as marcas dos pré-treinos, M1, M2, M3, eu peguei os mais famosos que tem por aí. Coloquei o preço deles aqui, a gente tem aqui de 75 a 140 reais. E as quantidades dos compostos aqui, arginina, BCAA, tirosina, alanina, palatinose ou outro carboidrato. E outras substâncias ali, citrulina, taurina, betalanina, creatina e cafeína. Beleza, a gente vai destrinchar isso daqui tudo. E no final desse vídeo aqui, vocês vão aprender a montar um pré-treino, tá? E importante que vocês entendam que suplemento, ele dá pequenas ajudas para pessoas que treinam no limite. Se você não treina no limite, você está jogando dinheiro fora com pré-treino, tá? E lembre-se que são pequenas ajudas. Vamos seguir aqui. Vamos começar aqui com os aminoácidos, tá? Que são esses 4 primeiros aqui. E a arginina desses aminoácidos aqui é uma que foi levantada a hipótese de que uma vez suplementando arginina, você iria aumentar a quantidade de óxido nítrico no seu sangue. O óxido nítrico é um composto que teu próprio corpo produz e ele tem um efeito vasodilatador. E isso melhoraria a performance. O grande ponto aqui é o seguinte: tudo isso aqui é baseado em evidência, tá? Então a gente tem uma boa quantidade de artigos sobre a arginina, só que o grande problema que a arginina enfrenta na suplementação de arginina, que uma vez suplementada de forma oral, ela chega no teu intestino e ela é catabolizada por uma enzima chamada arginase e ela se transforma em outro composto chamado ornitina. E aí qual o problema disso? O problema disso é que você não tem o aumento da arginina no sangue, e a arginina ela é o precursor do óxido nítrico, e se você não tem o aumento dela no sangue, você não teria o aumento do óxido nítrico. E tem que lembrar que aqui é uma hipótese. Uma vez que você aumente a quantidade de arginina no sangue, será que você vai conseguir aumentar a quantidade de óxido nítrico? Esse é o ponto. Então, ela não passa nem na primeira barreira, porque ela não consegue chegar no teu sangue. Então, uma vez que ela não consegue chegar no teu sangue, isso daqui é inútil, tá? Especialmente nessas quantidades aqui, tá? Os estudos com arginina, muitas vezes eles nem são orais, tá? Não são utilizados suplementação oral. São utilizados, às vezes, até intravenoso, tá? Para testar algumas hipóteses. E, obviamente você não vai fazer isso, não tem o menor sentido. E o problema aqui é que é muito pequeno. Tá em miligrama aqui, mas eu errei na unidade, são gramas. Tá? 3 gramas de arginina é muito pouco. E a gente vê que tem uma variação boa ali. E os estudos usam 10, 20. E ainda assim tem esse grande problema, né, dela ser catabolizada no intestino. Então isso aqui é inútil. O BCAA, eu não vou me aprofundar muito aqui, tá? Só tem dois pré-treinos com BCAA em quantidades ridículas. E a gente já sabe muito bem que a suplementação de BCAA não vai ajudar em absolutamente nada. Não vai ajudar em hipertrofia, não vai ajudar em melhora de aeróbico, nada. A gente não tem nenhuma evidência disso. E já a gente vai falar, eu não estou mostrando nenhuma evidência sobre isso aqui, porque aminoácidos em si não tem muito sentido você suplementar, e a gente vai falar disso já. E a tirosina, eu trouxe até um print de um site das promessas da tirosina. É bem interessante. Quais são os benefícios da tirosina? Estimula a liberação do hormônio do crescimento, GH, que causa crescimento muscular, reduz gordura corporal, ajuda em condições como depressão e ansiedade, produz norepinefrina, que é um supressor do apetite, exerce a função importante na função das glândulas suprarrenal, pituitária e tireoide e aumenta a quantidade de glóbulos brancos, vermelhos e melhora o humor. É mentira! E é óbvio que um aminoácido não vai fazer uma quantidade de coisa desse tipo.
Se esse aminoácido aí fizesse tudo isso que ele tá prometendo, a gente não precisava nem de medicamento, pô. Precisava só tomar isso daí e nem se alimentar precisava, é só ir embora. Toma tirosina e esquece tudo. Né? Então isso aqui não tem o menor sentido, tá? Claro, é um aminoácido, ele vai participar de tudo isso aí que tá escrito aí, ele vai participar, mas ele participa. Ele não, tu tomar, ele não significa que tu vai melhorar isso tudo aí. Isso aí é viagem, tá? E por último, a alanina, que é o aminoácido, um dos aminoácidos glicogênicos, né? É capaz de se transformar em glicose, e aí, ele estando no pré-treino, de repente, ele poderia virar energia para você. Só que isso não tem menor sentido, né? Pra que tu vai pegar um aminoácido para se transformar em glicose, se você pode simplesmente comer carboidrato, né? Então, isso aí é zero sentido. E aí, por que não tem o menor sentido você suplementar aminoácidos? Então, essa daqui é a tabela de aminoácidos do whey, tá? E isso aqui, claro, você não precisa tomar o whey para ter acesso a esses aminoácidos. Esses aminoácidos aí vão estar em qualquer fonte de proteína. Aí você vai falar, pô, carne, ovo, queijo, pô, beleza, carne, ovo, queijo também, proteínas animais e proteínas vegetais, né? Eu sei que tem um preconceito com proteínas vegetais, mas é muito tranquilo você obter todos os aminoácidos essenciais e não essenciais da alimentação vegetariana, tranquilo, sem problema. Feijão, aveia, ervilha, arroz, pão, tudo isso tem proteína. Então, uma vez que a sua dieta está adequada em proteínas, claro, se você tiver dúvida sobre isso, me contate no WhatsApp para consultorias em nutrição. Uma vez que a sua dieta está adequada em proteínas, não tem qualquer sentido você suplementar aminoácidos. Por quê? Porque você vai ter uma quantidade muito maior do que o oferecido no pré-treino, pô. Imagina aqui, por exemplo, em 30 gramas de whey, que é uma dose, né, que é 24 gramas de proteína, 20 gramas, por volta disso, a gente tem 1 grama, 1,2 gramas de alanina, e se a gente vier aqui e olhar na tabela dos pré-treinos, por exemplo, cara, meio grama de alanina, o que tu vai fazer com isso aí? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no... Então não tem o menor sentido, tá? E é importante dizer também, depois a gente eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a composição de aminoácidos, tá? De proteínas, em geral. Então, assim, os aminoácidos sozinhos, eles não vão fazer muita coisa. Sozinho, a alanina, não vai, BCA, não vai fazer sozinho. Seu corpo precisa 2 aminoácidos, todos, não essenciais, essenciais, para poder construir músculos, para reparar tecidos, sintetizar enzimas e por aí vai. Tá? Não vai ser um aminoácido que vai fazer isso. Da mesma forma, tirosina. Aqui tem 740 miligramas, né? 0,7 grama. A tirosina aqui, pô, 0,5, 0,3, que é grama, né? Que tá errado, igual eu falei antes. É muito pouco, tá? Então, se você tiver, por exemplo, vamos supor, comparando aqui a tabela do whey, pensando que você vai utilizar por volta de 100 gramas vai consumir por volta de 100 gramas de proteína por dia, proteína boa, de novo, pode ser vegetal ou animal, você tranquilamente vai bater aquilo ali tudo, tá? E ter carboidrato num pré-treino, será que faz sentido isso? Bem, poderia ter. O ponto é que, além de ser muito pouco o que tem, né, 6 gramas de carboidrato. Então, para você ter uma ideia, 6 gramas de carboidrato no pré-treino mais caro que eu encontrei é muito pouco. Isso aí você encontra, por exemplo, sei lá, 1/4 de maçã, por exemplo. Então, isso não tem muito sentido, tá? E além disso, tá, pré-treinos normalmente são utilizados por praticantes de musculação. O carboidrato em si, para um treinamento tão curto como o da musculação, não tem tanto sentido, tá? Por mais que eu fico 1h30 na academia. Pô, beleza, tu fica 1h30 na academia, mas tu não fica treinando 1h30. A maior parte do tempo tu tá descansando. Tá? Então tu vai treinar aí, sei lá, 25% desse tempo. De repente até menos. Tá? Tô fazendo uma estimativa simples aqui. Então não tem sentido. Além disso,
além de não ter sentido, supondo que teu treino seja um pouco mais longo, você pagar R$140. Isso aqui é por 30 dias, tá? Tem que lembrar disso. Você pagar R$140 ou até R$75 por 3 gramas, por exemplo, de palatinose, que é um carboidrato de absorção lenta, também absorção ser mais lenta ou mais rápida não tem tanta aplicabilidade aqui. Então, pô, sai meio caro, né? É mais fácil tu comprar um suplemento de carboidrato ou comer alguma coisa que é muito mais interessante, mais barato, mais nutritivo. E agora a gente vai, tá? Esses vermelhos aqui que eu marquei são todos os que não tem sentido, tá ligado? Não tem aplicabilidade qualquer. Os outros, citrulina, taurina, betalanina, creatina e cafeína, a gente tem evidências. Os verdinhos aqui, a gente tem evidências muito fortes de que eles funcionam. E a citrulina e a taurina, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, betalanina, creatina e cafeína, eu não vou trazer nenhuma evidência aqui de que eles funcionam, porque já é muito sabido que isso funciona, né? Que eles funcionam para certos fins. Tá? Não é, vou tomar então betalanina. Tá, mas será que serve para você? A gente vai ver isso depois. Citrulina e taurina. Tá? Então, eu busquei alguns estudos sobre citrulina para ver quais seriam os objetivos para o que ela funciona. E para isso, normalmente, na ciência, a gente utiliza as revisões sistemáticas. Tá? Você vai pegar essas revisões, elas pegam um montão de estudo e vão verificar ali o que esses estudos fazem. E a partir desses estudos, né, com certas padronizações, você vai falar, pô, não, a gente tem uma boa quantidade de estudo que mostra que serve para isso aqui. O grande ponto, tá, é que os estudos com citrulina, eles são muito diferentes uns dos outros. Então é complicado você bater o martelo e falar, não, ela é boa para isso daqui. Então você vai ter estudo, por exemplo, que fala que melhora o aeróbico, poucos estudos falam que melhora a força, outros estudos falam que melhora a dor muscular tardia, né? Aquela de você treinou ali pesado, aí fica aquela dor no dia seguinte, até 2 dias depois, falam que melhora. E até uma boa quantidade deles mostra que tem essa melhora. O ponto é o seguinte aqui, é que os estudos muitas vezes usam marcadores sanguíneos para falar que houve melhora em alguma coisa, sabe? Alguns estudos que são mais com qualidade duvidosa, né? Então não dá para confiar tanto, tá? Mas, sendo bem honesto, existem alguns estudos que mostram que melhora a força, muito poucos, mas existem, e outros que melhoram a parte aeróbica. Muitos estudos são nessa parte na parte aeróbica. Aí medem de diversas formas possíveis, tá? Mas eu vou deixar aqui, se vocês quiserem procurar, tem aí todos os dados dos estudos que eu dei uma pesquisada, tá? E aí depois eu vou dar minha opinião baseada nisso. Os outros estudos aqui são da taurina. Taurina nos esportes e no exercício, os efeitos da suplementação de taurina, em endurance. Lembra que cada estudo vai medir uma coisa diferente. É o mesmo problema que a taurina enfrenta, é o que a citrulina enfrenta, apesar da citrulina ter evidências melhores que a taurina, tá? Mas no fim, as duas enfrentam uma coisa complicada que é, quando eu falo diferença nos estudos, é o seguinte, além dos métodos de medida, do que eles estão comparando e tudo mais, públicos diferentes, às vezes pessoas mais velhas, pessoas novas, pessoas mal treinadas, pessoas bem treinadas, atletas profissionais, é muita coisa diferente. Não dá para você comparar, por exemplo, a suplementação por exemplo, de taurina numa pessoa que não treina com uma pessoa que treina. A pessoa que treina vai responder de forma diferente. Então, essa é uma grande limitação, tá? E esses pontos de exclamação que eu tô colocando aqui são de publicações em revistas que são de qualidade duvidosa, tá? E normalmente são consideradas revistas predatórias, que é só você pagar que tu vai publicar lá. Isso é um problema. Quer dizer que não vai ter estudo bom? Não, mas toda vez que vê um estudo nessas revistas tem que ficar de olho aberto, tá? Mas no fim, todos os estudos
levam à inconclusão. Esse é que é o ponto. Então, tanto da taurina quanto da citrulina, você não tem grandes direções de ó, isso aqui vai funcionar para isso, como a gente tem para creatina, por exemplo, para aumento de força. Uma vez que a gente sabe agora que quais são os suplementos que deveriam funcionar, eles nesses pré-treinos, qual é o grande problema desses suplementos no pré-treino? Que você vai falar, pô, mas eles têm nesse pré-treino, aí tu falou que alguns funcionam, então, pô, tá no pré-treino, pô, beleza. Só que é tudo subdosado. Esse é o problema. A única coisa que não é subdosada no pré-treino é a cafeína. E tem um outro problema da cafeína aqui. É que você não consegue controlar a quantidade de cafeína que você está ingerindo. Então, por exemplo, vamos supor que você seja uma mulher que tem 60 quilos, 65 quilos. Pô, tu vai tomar 400 miligramas de cafeína antes do treino? Talvez isso aqui não seja seguro. Talvez você não responda bem isso aqui. Então, não faz muito sentido isso, tá? E além disso, você tá pagando por subdoses de todos os suplementos, exceto de cafeína. Caro. E eu vou mostrar já já o preço de uma cafeína, por exemplo, só cafeína, tá? Então, tudo isso aqui é subdosado. Por quê? As doses recomendadas de creatina, por exemplo, a depender do teu peso, ela vai ficar em torno de 3 a 5 gramas. Claro, se você for uma pessoa muito mais forte, maior, muita massa muscular, de repente isso vai um pouco para mais, né? De repente 7, 6 gramas. Mas normalmente fica por volta disso, 3 a 5 gramas, né? Pessoas normais, né? Sem ser fisiculturistas, hormonizados, ou até mesmo pessoas hormonizadas que são muito fortes, né? Não precisa nem ser fisiculturistas. Então normalmente isso aqui vai ficar em torno disso. E aqui, pô, olha a quantidade de creatina. 1,5, 1, 3. Esse daqui ainda tá no limite inferior, né? 3. Tá? Então esse daqui, ok. Mas a gente vai falar de outra coisa que vai fazer com que isso aqui não tenha o menor sentido. Beta-alanina. Recomendado. 4 a 6 gramas dia. Maior dose. Aqui, 2. Todas têm 2. Então, isso aqui é muito abaixo, tá? Muito abaixo do recomendado. E, de novo, caro. Muito caro. E agora, a gente vai falar sobre como você montaria um pré-treino que funcionaria pra você. E barato. Bem mais barato que isso aqui. Isso aqui é inexistente, tá? Então aqui tá a tabela do pré-treino que funcionaria. Aí tu vai falar, pô, mas tá caro pra caramba. R$117. Calma. Vamos lá para os detalhes disso aqui. Primeiro, isso aqui, o que a gente já sabe que funciona é o verdinho, igual a gente já falou, né? Os outros dois, a gente tem dados inconclusivos, certo? As quantidades de citrulina e taurina recomendadas são essas aqui, tá? Os estudos de citrulina são entre 6 e 8 gramas, eu coloquei o mínimo aqui, tá? Aí tu vai falar, pô, mas tá muito caro. A citrulina que você encontra em pré-treinos, aqui, ó, cadê? 0,1. Eu só coloquei aqui porque tinha um pré-treino com citrulina, tá? E a citrulina deste pré-treino não é a citrulina malato. Então, os estudos utilizam citrulina malato. Se os estudos utilizam citrulina malato e você quer talvez ter o benefício da citrulina, não vai ser com outra forma, vai ser com a citrulina malato. Como são de 6 a 8 gramas, não vai ser com aquela quantidade que está no pré-treino lá. Tem que ser maior, 6 gramas. R$50 é caro. Se você perguntar assim, pô, você gastaria? A minha opinião, não. Então o que a gente tem é arginina para aumento do óxido nítrico e citrulina para o mesmo fim. A citrulina aumenta a quantidade de óxido nítrico. O ponto é, isso vai se traduzir em maior performance? Inconclusivo. Tá? Se é inconclusivo, pô, R$50 numa parada inconclusiva, talvez não seja uma boa ideia. Eu não faria isso, tá? Não compraria. Então eu tiraria isso daqui. Isso aí iria baratear muito o pré-treino. Então o pré-treino ia sair de 117 para 67. É uma diferença bem grande. Já é mais barato do que o pré-treino mais barato, 75.
Não é isso? Beleza. Agora, taurina, as doses utilizadas em estudos são muito variadas. Eu tentei pegar uma média aqui, 3 gramas, beleza. E aí, os desenhos dos estudos são diferentes e tudo mais, mas a taurina ela é muito barata e tem segurança na utilização. Então, assim, você utilizar a taurina para um pré-treino, pô, legal. R$ 5,40 por mês, né? Não acredito que vai fazer tanta diferença. A creatina e a beta-alanina, elas funcionam, só que elas não precisam estar num pré-treino. Você não precisa deixar aquilo ali, vou tomar antes do treino. Não. Beta-alanina e creatina, como já muito bem sabido, elas são suplementos que têm efeito crônico. Elas vão se acumulando no seu músculo para os efeitos propostos. Então você não precisa tomar antes do treino, você pode tomar a qualquer hora. Toma de manhã ali, vai tomar o café da manhã, tomar creatina. Ah, mas se eu tomar café vai inibir a absorção. Pô, para com esse troço, cara, pelo amor de Deus. Então, toma tua creatina lá. Beleza. 3 a 5 gramas, a depender do teu peso. Por mês, quanto que sai a creatina? R$22. Você pode comprar lá, tem isso aí eu cotei mais ou menos o valor por aí, tá? Vocês podem encontrar mais barato ou mais caro, mas é interessante que vocês se mantenham por essa média, porque se você pagar muito barato, pode ser que você esteja pagando por suplemento falso, beleza? Beta-alanina, 4 a 6 gramas, eu botei a média aqui, 5 gramas. Ela é um pouquinho mais cara, mas ainda é barato, a depender do fim. Então assim, a creatina ela vai servir para qualquer treinamento de força. Normalmente você está procurando musculação para hipertrofia, beleza. A beta-alanina ela já não vai ter esse fim, ela não vai funcionar para isso. Tá? O objetivo da beta-alanina é reduzir a acidose muscular em exercícios que são um pouco mais prolongados, normalmente entre 1 a 4 minutos. Isso aí, por exemplo, pode ser para praticante de crossfit. Alguns tipos de exercícios de crossfit são a quantidade que tu consegue fazer num certo tempo. Aí, vai ter bastante acidose muscular ali e a beta-alanina vai te ajudar um pouquinho ali. Um pouquinho. Não vai ser, vai me deixar o bicho, vou fazer 500 repetições a mais. Não vai acontecer isso, tá? Não vai. Então pode ser uma ideia. Se você é praticante de crossfit, beleza. Também serve para outras coisas, para quem nada. Não, vou fazer um 100 metros aqui em velocidade alta. Pode ser bem útil, tá? Para corrida. 400 metros. É legal, né? Então, eu recomendaria, se você pratica esse tipo de exercício com esse perfil. Se você não quiser sentir a chamada parestesia, né? Vai dando um formigamento na ponta dos dedos e blá blá blá, você pode fracionar a quantidade de beta-alanina que você vai tomar, de 4 a 6 gramas, em 4 vezes ao dia, tá? Eu, quando tomava, eu não tomo porque eu sou praticante de musculação, eu tomava ali os 5 gramas e sentia um pouquinho, incomodava e ia embora. Para outras pessoas é muito incômodo, tá? Então, aí você fraciona aí e fica de boa. E a cafeína, sim, ela deve estar no pré-treino, normalmente de 1 hora, 30 minutos antes. 200 miligramas por R$13, né? Então, 30 dias, né? Muito barato, né? Então, seu pré-treino aqui no fim das contas ficaria R$67 se você decidisse tomar beta-alanina, creatina, que é a cafeína, e taurina. Lembrando que beta-alanina e creatina não precisam estar no pré-treino. Então, eu tô falando pré-treino aqui porque é o vídeo de pré-treino e tal. Mas você pode separar isso daí. Então, você colocaria a cafeína e a taurina. A cafeína ela melhora a performance, tá? Ela não vai te deixar mais ligadão. No início ela pode te deixar mais ligado, se você for mais sensível à cafeína, ou seja, se você não toma muito café ao longo do dia e tudo mais, você não tem esse costume, ela vai te deixar mais ligado nos primeiros dias. Depois ela para com esse efeito de te deixar um pouco mais ligado, mas o efeito dela de reduzir fadiga e tudo mais, muito pequeno, vai existir. Então, você pode tomar a cafeína continuamente desde que você não tenha nenhum problema com a cafeína, ansiedade e outros aspectos relacionados que podem ser problemáticos para a saúde. Mas, em geral, se você for saudável, a cafeína não vai ser tanto problema. Aumentar a dose de cafeína vai aumentar a performance? Não. Se você aumentar demais, você pode ter problemas. Então,
você vai ajustando a dose pro teu peso, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, deixa o like, deixa o teu comentário ou alguma dúvida que de repente vira um vídeo mais na frente. A frequência de vídeos aqui do canal normalmente vai ser em torno de uma vez por semana. E esses vídeos vão ser mais vídeos informativos baseados em evidência. Então não vão ser vídeos curtos, vão ser vídeos mais prolongados e mais detalhados. Se você quiser me acompanhar com mais frequência no Instagram, eu fico mais ativo. Toda segunda-feira tem caixinha de pergunta, e aí você pode deixar sua dúvida lá também, que também pode virar um vídeo. E normalmente eu interajo lá e posto algumas coisas sobre treino e tudo mais. Também na descrição do vídeo e na descrição do canal você encontra o link da minha consultoria, onde eu atendo nutrição clínica ou esportiva, baseada em evidência. Então se tu quiser conhecer mais do meu trabalho, clica ali e fala comigo lá. Um abraço e até o próximo vídeo.